Olá, irmão e irmã, sou o Padre Ricardo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos continuar falando sobre Dostoiévski. No segundo vídeo, vamos agora falar sobre os romances de Dostoiévski. Primeiro romance, A Aldeia de Stepankov. Esse nome é difícil falar que é russo, viu? A Aldeia de Stepanchikov e seus habitantes. É uma narrativa muito interessante. O Sergei Alexandrovich, ele vai morar nessa aldeia, vai para a casa do seu tio. O seu tio, que se chamava Igor Ilyich Rostaniov. E na casa do seu tio, ele repara que ali havia um homem que tinha sido ex-bobo da corte. E todas as pessoas respeitam esse homem. E esse homem, ele é bobo e domina todo mundo. Ele é posto aqui no romance, nesse romance, como um tolo. Só que ele consegue dominar todo mundo com suas tolices. Ele tenta ensinar a língua estrangeira para os servos, para os camponeses, mas era um homem bem tolo. Só que ele domina todo mundo. E esse Sergei, que era o sobrinho do tio, na casa do tio que ele está, ele fica admirado. Por que as pessoas se deixam dominar por homens tolos? E todos na casa fazem a vontade desse homem tolo. E o Sergei fica indignado, fica muito bravo com essa situação. É um livro muito engraçado. Então esse romance é A Aldeia de Stepanchikov e seus habitantes. Outro romance, A Senhoria. Em São Petersburgo, Ordinov aluga um quarto. E ele começa a escutar as histórias de uma moça que morava perto do quarto dele, que era outra inquilina, que se chamava Katerina. E ele se apaixona por Katerina, mas ele começa a desconfiar porque a Katerina tem umas histórias estranhas, parece que ela não é, tem algumas histórias meio mentirosas. E ele começa a investigar e descobre que o homem que morava com a Katerina, que parece o pai dela, talvez seja o seu marido. Então esse é A Senhoria. Outro romance, Crime e Castigo. Esse romance é clássico, muita gente já conhece. Raskolnikov comete um homicídio e se arrepende. E ele é condenado e vai cumprir sua pena. E ele conhece uma moça que se chama Sofia Semyonovna. E ele e a Sofia se apaixonam, então ele descobre o amor. Só que ele vai ter que cumprir 7 anos de pena para sair da prisão e depois viver o seu amor. E a Sofia também, essa Sofia Semyonovna, também apelidada de Sônia, ela fica lá entre os condenados e faz amizade com todos. Esse livro, então, é Crime e Castigo, um livro que fala sobre o arrependimento de cometer crimes. Outro romance, Duas Narrativas Fantásticas. Esse Duas Narrativas Fantásticas traz duas histórias. A primeira história, A Dócil. O narrador, na primeira pessoa do singular, conta que, com 41 anos de idade, ele se casou com uma moça que tinha 16 anos. Ele é apaixonado por essa moça, mas a moça com 16 anos não compreende ainda a dimensão do amor que lhe é destinado. Então esse é A Dócil. A outra parte desse livro se chama O Sonho de um Homem Ridículo. Um homem, na primeira pessoa do singular, conta que uma noite ele preparou-se para cometer suicídio. Só que ele cochila, e no cochilo ele tem um sonho. Ele sonha que havia morrido e chegado na eternidade, e lá ele se encanta com o que viu. E quando ele acorda, ele desiste do suicídio e passa e se dispõe até a pregar sobre Deus, a falar sobre a verdade absoluta. Muito interessante. Então esse livro é Duas Narrativas Fantásticas, que é dividido nessas duas histórias, A Dócil e o outro, O Sonho de um Homem Ridículo. Outro romance, Humilhados e Ofendidos. Esse Humilhados e Ofendidos é uma obra espetacular. Acontece em São Petersburgo. Ivan Petrovich é o narrador na primeira pessoa do singular, é o personagem principal. Ele tem dois pais adotivos, o Nikolai Ikiniev e a Ana Ikiniev. Os dois, o Nicolau e a Ana, têm uma filha legítima, que é a Natasha. Só que a Natasha foge de casa para casar com o Alyosha, que era filho de um príncipe. E o Ivan tenta ajudá-los. O Ivan também, que tinha sido amigo de infância de a Natasha. E ele descobre que um príncipe é uma pessoa muito ruim, que tem o príncipe que era o pai do Alyosha, que a Natasha queria casar com ele. Só que ele descobre que o Alyosha não tinha muita maturidade, o pai dele que mandava nele. E esse príncipe ele representa a alta sociedade russa que manda e que humilha os pobres. E o príncipe é muito mau, faz muita maldade com as pessoas, por isso chamam humilhados, ofendidos. No fim, eu vou contar só um pequeno detalhe, a Natasha volta para casa.
Mas o casal também adota uma menininha órfã que chamava Helena, que todo mundo desconfia que também era filha do príncipe, que o príncipe abandonou essa menina. Esse livro, Humilhados e Ofendidos. Outro romance, Memórias do Subsolo. Um homem muito mal educado, extremamente grosso, profere ofensas verbais, agride as pessoas. Ele, uma noite, encontra com os amigos que o convidam para a mesa, mas mesmo convidado ali, ele é muito mal educado, ele dá respostas mal educadas nas pessoas. E de lá depois ele conhece uma moça que chamava Lisa, e a Lisa vai visitá-lo na casa dele. Só que ele era tão mal educado, mas tão grosso, que mesmo meio apaixonado pela Lisa, ele trata a Lisa mal. Então esse é Memórias do Subsolo, um homem muito mal educado que trata muito mal as pessoas. E claro que ele fica sozinho, porque ninguém suporta viver com ele. Outro romance, Noites Brancas. O narrador, na primeira pessoa do singular, conta que conheceu uma moça que chamava Nastenka. E todos os dias ele ouvia as histórias da Nastenka. A Nastenka que esperava um namorado. E o autor acha que o namorado é um namorado imaginário. E ele se apaixona pela Nastenka. Só que depois o namorado imaginário ele existe e ele chega. E agora? Então esse é Noites Brancas. Outro romance, O Eterno Marido. Em São Petersburgo, Alexei Ivanovich Velchaninov reencontra um amigo que chamava Pavel Pavlovich Trusotsky. Esse Trusotsky conta ao Velchaninov que sua esposa, a esposa do Trusotsky, a Natalia Vassilievna, havia morrido. Aí o Velchaninov lembra-se que ele foi amante dessa Natália quando ela era casada com o Pavel. E o Pavel fala que a Natália deixou uma filha. E o Velchaninov desconfia que a filha pode ser dele. Depois, esse Pavel Pavlovich, que era o viúvo da Natália, se apaixona e vai casar. E o Velchaninov sente a tentação de conhecer também a noiva do Pavel. Por quê? Ele havia sido amante da esposa dele. Então ele sente aquela tentação de conhecer, de ver como que seria essa noiva do Pavel Pavlovich. Então esse livro é O Eterno Marido. Outro romance, O Idiota. É um livro muito engraçado. É a história do príncipe Liev Nikolaevich Mishkin. Ele é um príncipe ingênuo e ele sofre de epilepsia. Ele é ingênuo, mas muitas pessoas queriam, ele é muito querido por muitas pessoas. Inclusive havia uma lista grande de algumas mulheres que disputam, queriam mesmo casar com ele porque apaixonaram por ele pela sua ingenuidade. Mas algumas pessoas o consideravam idiota. E como ele não tinha muita responsabilidade, o príncipe ele critica muito a sociedade russa abertamente, falando dos vícios, das coisas ruins, das fofocas que a sociedade russa fazia. Então esse livro é O Idiota. Outro romance, O Jogador. O Jogador é um romance espetacular. Ele fala a história real. O Dostoiévski havia feito um contrato com o editor para escrever um romance. Só que ele estava sem ideias. Ele contratou uma secretária para digitar o livro e teve a ideia de escrever sua biografia quando ele era viciado em roletas. E assim ele fez, escreveu a obra. E quando foi entregar a obra, o editor sumiu, possivelmente por más intenções. Aí a secretária deu a ideia para o Dostoiévski, ele procurou a autoridade policial, pegou um recibo. E com isso ele se livrou. Ele cumpriu o contrato e apresentou o livro, né? Mesmo que o editor não estava, ele pegou o recibo com a autoridade policial. Resultado, o livro foi uma das maiores obras dele e ele ainda casou com a secretária. Então esse livro é O Jogador, história real. Grande sucesso e ainda resultou no casamento do Dostoiévski com sua secretária. Outro livro, Os Demônios, narra a história de uma sociedade secreta em uma cidade que quer implantar o ateísmo e o anarquismo. Outro livro, Os Irmãos Karamazov. 3 irmãos, Ivan, Dmitri e Alyosha, são irmãos. O Alyosha, inclusive, estava no mosteiro, mas saiu do mosteiro porque achava que podia ajudar as pessoas lá fora do mosteiro. E o pai deles é assassinado, e o Dmitri é acusado. Só que ele é inocente. Mesmo inocente, ele é condenado. E eles têm que descobrir quem é o verdadeiro culpado. Ivan, Dmitri e Alyosha, então, são os irmãos Karamazov. O livro é muito bom também. Tem várias críticas, reflexões filosóficas. Outro romance, Recordações da Casa dos Mortos. Esse é o Dostoiévski narrando as suas histórias quando ele esteve preso. Ele esteve preso por discordar das políticas do czar. Ele então, nesse livro, Memória da Casa dos Mortos,
ele narra a sua experiência na prisão. Irmãos e irmãs, esse é o nosso escritor de hoje, o Fyodor Dostoiévski. Espero que tenha gostado. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deus os abençoe.